Volume 26. História 1. O último sonho. O lugar onde eu me encontrava era todo branco. O mesmo lugar branco de sempre. Eu poderia contar nos dedos o número de vezes que estive aqui desde que reencarnei neste mundo, mas todas as vezes, sem falta, ainda era o mesmo lugar branco e vazio para o qual eu sempre voltava. Quando vinha para cá, sempre tive a mesma aparência que tinha em minha vida passada, com uma barriga saliente e dobras de gordura. Meu corpo parecia pesado e sem força. Por mais estranho que pareça, isso não me enojava mais. Eu não sentia a frustração brotar no fundo do meu peito. Estar assim não parecia tão ruim. Talvez isso se devesse ao fato de eu não ter voltado aqui há muito tempo. A menos que... Espere. O quê? Isso foi estranho. Claro, já fazia muito tempo, mas eu não me lembrava de ter tirado a pulseira. Eu nunca a tirei. Por que eu estava aqui? Espere um pouco. O que eu estava fazendo antes de vir para cá? Eu não conseguia me lembrar do que estava fazendo antes de dormir. Acho que provavelmente era, sabe, algo na linha de fazer bebês. Não, risque isso, eu não fazia nada disso há muito tempo. Eu estava negligenciando isso há cerca de 10 anos. Minha memória estava confusa, por algum motivo. Olá! Por mais atordoada que estivesse minha memória, minha visão estava nítida. Como sempre, ele estava aqui, neste lugar branco. Aquela mancha pixelada. O Hitogami. Mas o que era isso? Ele parecia estranho. Seu corpo estava em pedaços, com cada um de seus 4 membros presos no lugar por algo que parecia um círculo mágico e amarrado por algum tipo de corrente translúcida. Ele parecia o chefe final de um RPG. Era como se, sei lá, a menos que você o atingisse na perna direita, ele usaria um feitiço de restauração para voltar à saúde total. Uma grande dor de cabeça. O que aconteceu com você? Está fazendo cosplay de Exodia, ou proibido ou algo assim? Eles me pegaram. Quem? Você está me perguntando isso? Não vejo mais ninguém perguntando. O que? Há alguém aqui além de mim? Dê uma olhada ali. Eu me virei e vi uma multidão de pessoas. Elas estavam de costas para mim. Eu não conhecia ninguém ali. Homens e mulheres desconhecidos, demônios, humanos. Havia cerca de 8 deles. Eu conhecia um deles. Era Orsted. Ele era o mesmo de sempre, mas algumas coisas haviam mudado. Ele não estava com seu capacete preto e havia uma cicatriz considerável em seu rosto que o fazia parecer mais temível do que nunca. No entanto, as pessoas ao seu redor estavam todas sorrindo para ele. O rosto de Orsted estava tão aterrorizante como sempre esteve, mas havia uma leve suavidade em sua expressão. Eu não conseguia entender o que eles estavam falando, mas podia ver a confiança entre eles. Quem estava falando era um rapaz. Ele aparentava ter 17 ou 18 anos, com cabelo curto e o tipo de aparência que me fez pensar que ele seria bom em esportes. Um tipo de rosto normal e asiático, de acordo com suas características. Ele tinha um sorriso bonito. Acho que a maldição de Orsted não o afetou. Enquanto eu observava o garoto, uma mulher do grupo se levantou. Sentada, ela havia sido escondida pelos outros. Na verdade, ela era mais uma menina do que uma mulher. Ela tinha cabelos azuis e ao seu lado havia um lobo branco gigante. Ah, eu já a tinha visto em algum lugar antes. Ela se parecia com a Roxy, mas não era a Roxy. Ela era definitivamente uma Migord, mas eu nunca confundiria outra pessoa com a Roxy. Então, quem era ela? Será que ela é a Lara? Naquele momento, a garota se virou e acenou para mim. Não podia ser para mim. Ela tinha que estar acenando para o Hitogami. Um homem próximo a ela disse algo, provavelmente perguntando o que ela estava fazendo. Ela disse algo em resposta, e ele olhou para mim com surpresa. Ele também parecia asiático. Não havia muitas pessoas no mundo com esse tipo de rosto. Ele poderia ser japonês. Eu o colocaria na casa dos 20 anos, não mais do que 30. Ele se virou para mim e fez uma reverência, um gesto japonês.
Talvez ele fosse japonês. Então, todo o grupo se voltou para mim. Vi rostos jovens e velhos. O que eu pensei ser 8 pessoas era, na verdade, um grupo muito maior, mas eles estavam embaçados, dificultando a visualização. O único rosto que reconheci foi o de Orsted, mas aquela era Iris. Uma lutadora de espada com cabelo vermelho trançado estava olhando para cá. Não, ela não parecia exatamente como eu me lembrava da Iris, no entanto. Todos olharam em nossa direção e fizeram gestos de gratidão. Será que estavam agradecendo ao Hitogami? Provavelmente não, pois a maneira deles não era a mais adequada para isso. Quem, então? Enquanto eu observava, maravilhado, todos eles entraram em um círculo mágico desenhado por Lara e desapareceu em algum lugar. Sem mais nem menos, todos desapareceram. O círculo mágico permaneceu, brilhando em um azul pálido, mas depois de um tempo, o brilho desapareceu e o próprio círculo mágico desapareceu. Tudo havia desaparecido. Aquele bando se juntou a mim e foi para a cidade. Depois me cortaram assim e me selaram aqui. Disseram que se eu morresse, o último mundo humano restante poderia ser destruído. Ele seria destruído. Como eu poderia saber? Não é como se eu já tivesse morrido antes. Certo, ponto justo. Ninguém sabe o que acontece quando morre. Então, você está feliz agora? Com o quê? Esse é o final que você queria. Eu, vivendo aqui sozinho com todos os meus poderes selados. Estou vivendo apenas para manter o mundo em existência. Não posso mais vê-lo. Não posso falar com ninguém. Vou continuar olhando para este vazio branco e vazio. Não sei. É difícil dizer se isso me deixa feliz ou não. Meu objetivo nunca foi fazer nada com você. Eu só queria uma vida feliz com Sophie, Roxy e Iris. Ir para o trabalho, ganhar a vida, voltar para casa para jantar com a minha família, fazer um bebê à noite. Uma vida normal, não, uma vida feliz como essa. Uma vida normal, a vida mais feliz que eu poderia imaginar. Sua felicidade é minha miséria. Sim? Tudo bem, então estou satisfeito. Quero dizer, você parece tão miserável quanto é possível estar agora, então devo estar feliz. Você não pode estar falando sério. Você me dá nojo. Eu não conseguia ler a expressão do Hitogami, mas sua voz não era odiosa. Estava simplesmente cheia de tristeza. Parecia que ele estava prestes a chorar. Eu odeio você. Está bem. Bem, você. Perdi a consciência. Quando acordei, estava na cama. Era uma cama realmente enorme, grande o suficiente para que 3 pessoas pudessem dormir confortavelmente nela, e era macia. Minhas costas estavam um pouco úmidas, o que não me agradava muito, mas, fora isso, era agradável. Não havia ninguém dormindo ao meu lado. Eu conseguia mexer meus olhos e meu pescoço, mas não tanto meu corpo. Era como se o cobertor fosse muito pesado. Movi apenas meus olhos para desviar o olhar da cama e vi uma garota de cabelos ruivos sentada ali. Ela tinha pálpebras simples e uma linha determinada no queixo, a imagem perfeita de Iris, embora usasse o cabelo em uma trança despretensiosa e fosse bem menor. Tanto em termos de altura quanto de tamanho do busto. Eu já esperava isso, ela parecia ter uns 5 anos de idade. Quando seus olhos encontraram os meus, ela deixou cair o que estava segurando e se levantou. A cadeira caiu com um estrondo e ela parecia que cairia com ela. Imediatamente, eu a apoiei. Como eu a levantei se meu corpo não se movia? Eu mesmo não saberia lhe dizer. Ela simplesmente estendeu as mãos e se segurou no ar, depois se endireitou. Assim que colocou os pés no chão novamente, saiu da sala. Mamãe! Mamãe! O bisavô acordou. Ao ouvir o barulho de pés correndo, olhei para o objeto que ela estava segurando. Era um bracelete gravado com o emblema do deus dragão. Eu não me lembrava de tê-lo tirado, mas, sim, acho que ela deve tê-lo tirado enquanto eu estava dormindo. Peguei a pulseira, com os braços tremendo. Era tão pesada. Não, risque isso. Não era pesada.
Eu estava fraco. Meu braço tinha ficado tão fino que eu não conseguia nem mesmo pegar uma pulseira. Naquele momento, meus olhos encontraram o espelho em um canto do quarto e vi um homem idoso caído na cama que parecia que poderia morrer a qualquer momento. Ele tinha barba branca, cabelos brancos e rugas profundas. A sombra da morte era visível em cada linha de seu rosto. Ah, agora me lembro. Faço 74 anos este ano. Havia algo estranho em pensar isso. De todo o resto, eu não conseguia me lembrar. Era como se uma névoa pairasse sobre minhas lembranças. Havia um cômodo como esse em minha casa. Rude. Uma mulher de cabelos brancos que aparentava ter cerca de 40 anos entrou de rompante na sala. Uma senhora de meia idade. Quando nossos olhares se cruzaram, ela veio direto para o meu lado e segurou minha mão que estava em cima dos cobertores. Sophie. Sim. É isso mesmo, Rude. É Sophie, ela me disse gentilmente. Você sabe quem eu sou? Sim. Sim, eu conheço você. O que aconteceu comigo? Não aconteceu nada. É que você ficou dormindo por um longo tempo. Então, eu estava apenas dormindo. Pois é. Eu estava com sono. Mas por que não posso me mexer? Sim, bem. Sim. Sophie não me respondeu. Ela apenas acariciou minha mão com simpatia. Como se estivesse fazendo humor com um velho esquecido. Espere, você não quer dizer? Estou senil. É por isso que não tenho lembranças. O quê? 74 anos não deveria ser idade suficiente para isso, mas será que eu tinha mesmo 74 anos? Talvez eu tivesse envelhecido muito mais. Talvez eu estivesse senil há muito mais tempo. Afinal, há quanto tempo eu estava nessa cama? Estou com medo. Eu disse. Você está bem? Estou aqui com você. Sophie apertou minha mão com mais força. Só isso foi suficiente para aliviar um pouco do meu medo. Mas não todo. No instante seguinte, uma enxurrada de pessoas entrou na sala. Vi uma criança ruiva, uma criança de cabelos azuis, uma criança loira. Algumas delas eram jovens, outras de meia idade, outras velhas, e todas vieram para perto da minha cama. Pareciam pessoas que eu conhecia. Veja, Rude. Todos estão aqui para vê-lo. Sim. Por alguma razão, eu não conseguia me lembrar de nenhum de seus nomes. Ah, eu conhecia uma delas. Aquela que entrou lentamente atrás de todos os outros e depois fechou a porta atrás de si. Era uma menina pequena de cabelos azuis. Ela usava em tranças, como sempre fazia. Roxy. Rude. Quando eu disse seu nome, ela pareceu, por um momento, que iria chorar. Mas foi direto para o lado de Sophie e acariciou minha cabeça com cuidado. Rude. Obrigado, Roxy. Então, com a palavra escapando de minha boca, eu disse, mestre. Lágrimas caíram dos olhos de Roxy. Ela as enxugou às pressas e tentou parecer alegre, mas sua boca apenas se contorceu, incapaz de formar um sorriso completo. Uma pergunta me chamou a atenção. E Iris? Ela não está aqui. Normalmente, ela teria entrado primeiro, mas não vi nenhum sinal dela. Oh, Rude. Iris já, ela foi na frente. Foi para onde? Ela está esperando por você, Rude. Oh, agora estou vendo. Estou vendo. Eu estava lá por ela. Sim, não se preocupe. Você chorou por 3 dias seguidos, mas conseguiu superar isso. É isso mesmo. Estava confuso, mas a memória estava voltando para mim. Iris continuou treinando duro depois dos 70 anos. Mas um dia, depois de sair para correr e fazer seus exercícios com a espada, ela chegou em casa, caiu na cama e pronto. Nunca mais se levantou. Quando me dei conta, ela já estava morta. Chorei porque pensei que, se eu tivesse percebido antes e usado magia de cura nela, talvez pudesse tê-la curado. Eu tinha até me esquecido disso. Isso significava que eu também não poderia ter muito tempo. Desculpe, murmurei. Vocês estão todos aqui por mim, mas não sei quem é quem. Eu sei, não se preocupe.
Vejamos. Dali, temos nossos netos. Esse é o filho de Lucy, Roland, está vendo? E ao lado dele. Sylvie foi apontando para cada um deles e me dizendo seus nomes. Eram quase todos meus netos e bisnetos. Onde estavam meus filhos? Ah, é isso mesmo, todos eles haviam deixado o ninho e ido morar longe. E ali, com o cabelo ruivo, a garota que se parece com Eris. Essa é a neta de Arus, sua bisneta, Feris. Ah, a garota que me acordou. A garota de cabelos vermelhos parecia um pouco envergonhada. Provavelmente nervosa com a possibilidade de ser repreendida por tentar beliscar minha pulseira. Tive a sensação de já tê-la visto em algum lugar antes. Pois é. Ela estava em meu sonho sobre o Retogami. Eu tinha certeza de que ela estava naquele grupo de pessoas. Sim, era isso. Tinha sido ela, com certeza. Ela era bem mais velha do que era agora, mas eu sabia que era ela. Venha cá, eu disse, e ela obedeceu, com lágrimas nos olhos. Você tirou isso do meu braço. Apontei para a pulseira. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Acho que agora que ela sabia que se meter em encrenca era inevitável, ela estava tentando chorar para se livrar disso. Desculpe-me, disse ela. É tão bonito. É agora? Bem, então, fique com ele. Ela ficou olhando para mim. Sério? Em troca, você não deve pegar as coisas das pessoas sem pedir nunca mais. Eu prometo. Boa menina. Estendi a mão lentamente e dei um tapinha em sua cabeça. Ela poderia ser repreendida mais tarde, mas bem. Não seria minha culpa se ela se tornasse mimada. Todos eles parecem saudáveis. Sim, eles são. Isso me deixou tranquilo. Todos deviam estar bem, se eu tinha tantos netos e bisnetos. Fico feliz em ouvir isso. Todo esse trabalho valeu a pena. À medida que minhas forças diminuíam, minha mão deslizou da cabeça de Feris. Havia um murmúrio ao meu redor. Relaxe. Eu não vou bater as botas tão cedo. Pretendo continuar como um velho acamado por mais um tempo. Alguém entrou na sala. Ele era alto, com cabelos prateados e uma carranca no rosto. Deus, disse ele. Sr. Orsted. No momento em que ele apareceu, o clima da sala mudou. Foi tensão. Medo. Mas não, estava mais relaxado. Era segurança e confiança. Você não precisa usar o capacete. Não. Seus netos choram quando eu o coloco. Ele caiu na gargalhada, junto com gritos de não vou chorar mais e cara, eu realmente chorei naquela época. As pessoas não temem mais seu rosto. Não, a maldição permanece. Apenas seus filhos e netos não são afetados. A expressão de Orsted estava muito mais suave do que quando conheci. Ele ainda estava carrancudo, mas acho que se pode dizer que ele estava relaxado. Na verdade, Sr. Orsted, isso me faz lembrar, eu disse. O que é isso? Pouco antes, quando Feris tirou o bracelete de mim, eu sonhei com Retogami. Houve uma pausa. Você é um discípulo agora? Bem, não sei se isso é verdade. Pode ter sido apenas um sonho comum. Eu disse. Se eu tivesse me tornado um discípulo, o que você faria? Você me mataria como fez com todos os outros. Naturalmente. Não suporto traidores, disse Orsted, muito sério. Apesar disso, percebi imediatamente que ele estava brincando. Todos ao seu redor riram, e não senti nenhuma hostilidade vinda dele. Pareceu-me de mau gosto dizer esse tipo de coisa na frente de um velho acamado às portas da morte, mas talvez fosse uma daquelas frases infalíveis que sempre arrancam risadas. No sonho, você derrotou o Retogami. Ele estava preso com magia. Um bom sonho, então. Sim, muito bom. Esse sonho poderia ter mostrado eventos futuros. Parecia real, mas os sonhos sempre pareciam. Espero que você faça o melhor possível para que isso se torne realidade, eu disse. Orsted acenou solenemente com a cabeça. Como era de se esperar, depois de 50 anos conhecendo-o, eu conseguia ler suas expressões com uma precisão incrível. Você viveu bem. Que você descanse em paz.
Haha. É um pouco cedo para descansar. Eu queria ficar acordado um pouco mais. Eu me sentia bem. Embora não pudesse me mover, a luz do sol sobre mim era quente e agradável. Vou ficar um pouco mais. Só mais um pouco. Não havia nada que eu realmente quisesse fazer. Eu só queria olhar para todos os rostos ao meu redor por um pouco mais de tempo. Isso era tudo. Acho que se pode dizer que eu estava um pouco triste por deixá-los. Eu só queria mais 1 ou 2 horas com eles. Até mesmo mais 10 minutos seriam suficientes. Eu não tinha nada que precisasse dizer. Não tinha nenhum arrependimento persistente. Neste momento, era apenas uma sensação agradável de uma forma pequena. Isso era tudo. Só um pouco. Minhas pálpebras começaram a se fechar, caindo pouco a pouco. A última coisa que vi foi a garota que se parecia com eles, e os rostos de Sophie e Roxy. Então meus olhos se fecharam. E, sem mais nem menos, eu tinha desaparecido.